Oi, família! Seja muito bem-vindo a mais um encontro de hoje. Peraí, deixa eu colocar o foninho aqui, né? Só um minutinho, para melhorar o som. Então vamos lá, começando o nosso encontro de hoje, como sempre, muito especial. E nós vamos falar de um tema pertinente para o dia de hoje, que é paternidade. O que é paternidade para você? O que isso representa para você? Como que você relaciona com o pai dentro de você? Então, este vai ser o nosso assunto de hoje e eu espero que você continue aqui comigo. E não só isso, aperte o aviãozinho, aperte o coraçãozinho e faça os seus comentários. O que você espera do dia de hoje? Qual que é a sua expectativa? Como que está o seu coração? Então, eu sei que para uns esse dia é um dia muito especial e para outros é um dia muito difícil. Mas nós vamos falar aqui deste assunto que vai fazer diferença, não só na minha vida, mas na sua vida também. Para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é pai para você? Você que já chegou aí, me responde. O que o pai representa para você? O que o pai representa para você? Então, vamos lá, começando, né? O pai é aquele que chega para estabelecer com o filho a primeira relação que vai além da mãe. Além da mãe. A nossa primeira relação é com a mãe. E o pai, ele chega para ser a primeira relação além da mãe. E o que se espera desse pai? Olha aí, já tem gente colocando. Muito bem. Segurança, provisão. O que mais que a gente pode esperar do pai? Que ele esteja presente, não é verdade? Que para dar segurança ele tem que estar presente. Então, espera-se que ele esteja presente em todos os momentos para trazer proteção, provisão e acolhimento, não é verdade? Não só estar ali, que às vezes só a presença do pai já traz isso, já traz segurança, né? Mas só o fato dele estar ali nem sempre traz o colo. O filho precisa também de colo, não é verdade? Precisa de cheiro, precisa de abraço, precisa de afeto. Então, o pai, nós esperamos do pai que ele traga proteção, provisão, afeto e treino para a vida. Você que está aqui, que é pai, você está treinando seu filho para a vida? E você que está aqui, você foi treinado pelo seu pai para a vida? Fica essa reflexão. Quando nós pensamos em treino para a vida, é porque os estudos nos mostram que quando o pai está envolvido na educação do filho, quando o pai está envolvido em treinar o filho para a vida,
esse filho vai crescer com autoestima elevada. São vários os benefícios. São vários benefícios de ter um pai que treina para a vida. E um deles é a autoestima elevada. Aquele filho que se sente, é porque ele tem um pai ali envolvido na sua educação, envolvido em treiná-lo para a vida. Eu me lembro de uma criança que estava brincando, né, jogando bola, caiu e se machucou. Nem se machucou tanto, mas veio chorando para o pai, né? E aí o pai foi, acolheu, falou: meu filho, mas agora eu sei que você é um jogador de verdade, porque o jogador que joga, cai. Você já viu um jogador que joga e não cai? Não, agora eu acredito em você. Agora você está se tornando um jogador de verdade. Aí o menininho levantou de boa, parou de chorar, continuou brincando. Então, o pai estava ali presente para acolher. Pode ser um simples machucado. Se o pai estiver ali e dar esse acolhimento no momento da dor, no momento da tristeza, porque quando a gente machuca, a gente não sabe se machucou muito, não é verdade? Às vezes a gente machuca pouquinho e logo quer correr pro espelho para saber se machucou muito, se tá sangrando, o que foi, o que aconteceu. Mas se o pai estiver presente, ele dá essa proteção, esse acolhimento, essa segurança. Então, o filho que tem o pai presente, o pai protetor, elas crescem mais seguras emocionalmente. Essas crianças crescem mais seguras emocionalmente. E tem estudos que mostram também que ele tem mais competência cognitiva, tem mais capacidade de resolver problemas, tem mais capacidade de lidar com conflitos. E tem menos probabilidade de abandonar os estudos. E eu me lembro também, no caso de uma criança, que ela queria por tudo deixar de ir para a escola. Não, papai, eu não quero estudar mais, eu quero ser fazendeiro, igual o senhor. Ah, o papai nem tinha estudado tanto. Falou assim: mas para você ser o fazendeiro igual o seu pai, você tem que estudar e você tem que estudar muito. Você já viu o tanto que a letra do papai é bonita? Eu vou te mostrar o tanto que a letra, porque o papai estudou. Então, o pai estava ali por perto, né, e fazendo o seu papel. Então, esse filho que tem o pai por perto, ele tem menos probabilidade de abandonar os estudos. E outra coisa que é muito importante, que esse filho que tem o pai por perto, ele tem menos probabilidade de se envolver com drogas, porque as drogas muitas vezes é a fuga de quê? Do vazio, da dor, da falta. Ele sai buscando preencher esse vazio e sempre o vazio, a dor, a tristeza tem lá na raiz uma orfandade. A criança que cresce com o pai por perto, ela desenvolve relações sociais e afetivas mais saudáveis. Tudo por quê? Porque elas se tornam mais empáticas. Elas têm segurança, têm proteção, têm colo, têm afetividade, então elas transferem isso para as suas relações. Então essa criança vai melhor na escola e ela tem mais inteligência emocional. Por quê? Em momentos de crise, em momentos de frustração, ela tem mais habilidade para lidar sem desesperar. E a ausência da paternidade gera o quê? O que você acha que a ausência de paternidade vai gerar no filho? Nós falamos dos benefícios, nós falamos do que se espera e agora vamos falar do contrário disso.
o contrário disso, a ausência da paternidade é a orfandade. E de acordo com as pesquisas, a orfandade ela compromete a formação emocional, a formação espiritual e relacional do ser humano. O pai precisa estar presente justamente para favorecer nessa formação da personalidade. E se ele está ausente, então o contrário de paternidade é orfandade. E a orfandade, ela está na raiz dos problemas sociais. Muitas vezes a gente pensa assim, né? A violência tá muito, essa criança é agressiva. Então, quando a gente vê agressividade, passividade também, não conhece aquela pessoa assim que não sabe se mover com nada na vida, você fala, nossa, mas que tanta passividade. Ou então o contrário, né? Pessoas agressivas, violentas, pessoas que têm apego ao dinheiro, pessoas gananciosas, que têm dificuldade de lidar com a ansiedade. Gente, na raiz de tudo isso, nós encontramos uma coisa só, que é a orfandade. Então, quando você vê uma pessoa muito apegada ao dinheiro, muito gananciosa, pode ter certeza que essa pessoa tem um problema com a paternidade. Então, o contrário de paternidade é orfandade. E a orfandade, ela tem as características. A primeira característica da orfandade é a crise de identidade. O que é isso, Meire? O que é isso? Crise de identidade. Olha, identidade vem de idem. Idem quer dizer igual, igual a eu mesma. Será que eu estou vivendo igual a eu mesma? Será que você está vivendo o que você nasceu para ser? Porque a crise de identidade vem justamente de não saber viver quem você é. E na orfandade, essa é a primeira característica que aparece. Crise de identidade. E essa identidade, quem traz isso é o pai. Vocês lembram do batismo de Jesus? No batismo de Jesus, apareceu a voz do pai, trazendo validação e dizendo, este é meu filho amado e nele tenho prazer. Então, Deus estava dando ali para o seu filho a identidade. Outra característica da orfandade é a falta de destino. Já viu pessoas que se levantam e estão sem rumo? Não sabem o que fazer na vida? Não tem um projeto? Não tem direção? Então, é característica da orfandade. Outra coisa que é característica da orfandade é a carência. Carência afetiva, carência emocional. Sabe aquelas pessoas assim que estão sempre querendo ouvir, você me ama? Oi, você me ama? Talvez o namorado ou a namorada fica perguntando o tempo todo, você me ama? Me prova que você me ama. Então, a carência emocional e afetiva vem da orfandade, do sentimento de orfandade. E o sentimento de orfandade, muitas vezes, né, que provoca a carência emocional, na maioria das vezes vem por causa dos abusos. E abuso é quando a criança é tocada da maneira errada. Se ela foi tocada da maneira errada, isso é considerado como abuso. Mas se ela não foi tocada da maneira certa, isso também é considerado abuso. Lembra que no início a gente falou que se espera do pai
que ele dê o colo, que ele dê o abraço, que ele dê o acolhimento. Então, se a criança se sentou da maneira certa no colo do pai, provavelmente essa carência afetiva não vai atingir. Então, nós já falamos aqui, crise de identidade, crise de projetos, crise de destino, carência emocional e agora, outra característica da orfandade é a escassez. Já viu pessoas que sempre vão olhar, olha, o copo tá aqui, tá quase cheio, mas ele vai olhar na parte vazia do copo e vai pensar, nossa, tá tão pouco aqui. E ele não considera aquilo que tem, considera o que não tem. Ele está sempre olhando como se a vida fosse muito difícil, ele olha de uma forma pessimista. Então, o escasso, ele vai achar que está sempre faltando. Então, é aquela pessoa que quer guardar demais, porque escassez. Olha, talvez não sai de casa por medo de bater o carro, por medo de ter que gastar, não sai com os amigos para não correr o risco de gastar. Então, o escasso, ele está sempre olhando a falta, aquilo que falta. E qual que é o medo dele? De faltar. Ele tem o medo de passar necessidade. Então, a escassez é uma das características muito comuns e frequentes na orfandade. E a outra característica da orfandade é a solidão. Solidão é um sentimento. Tem aquelas pessoas que estão rodeadas de gente, mas estão sentindo sozinhas. Por que será? Porque na vida elas não têm quem contar. E se o pai é a primeira pessoa que se espera que entre na relação e faltar essa pessoa, então fica o vazio, fica a solidão, fica o sentimento de desamparo, fica o sentimento de desconexão, o sentimento de solidão, que é essa desconexão. Talvez você tá em um ambiente que tem muitas pessoas, mas não consegue se conectar com ninguém. Por quê? Porque faltou ali aquele elemento de conexão. Espera-se que esse elemento de conexão seja o pai. Então, tem coisas que impedem o pai de treinar o filho para a vida. O pai, no seu papel de treinar o filho para a vida, nem sempre ele consegue, porque tem coisas que vai impedir. A primeira coisa que nós consideramos que impede o pai de treinar o seu filho é a morte. Tem pais que foram embora tão cedo antes de treinar o seu filho. E aí esse filho vai fazer o que agora? E é claro que ele vai provavelmente ter uma referência, né, de pai, mesmo que não seja o seu pai biológico. Então, a morte é um dos motivos. A morte e a doença também. Quando o pai tem uma doença grave, ele pode ser impedido de treinar o filho para a vida, de dar o suporte que o filho precisa. O segundo motivo que é apresentado nos estudos que impedem os pais de treinar o filho para a vida é o divórcio. O divórcio, as separações, não precisa ser motivo de abandono dos filhos. Mas na maioria das vezes, quando acontece o divórcio, quando acontece separações, os filhos ficam abandonados. É comum o casal, quando está ali no conflito, quando está ali nas brigas, eles ficam envolvidos na dor deles, esquecem
das crianças, esquecem dos filhos. E nesse momento, o filho pode se sentir abandonado. E o filho abandonado, olha aqui, eu quero trazer um dado. Em 2010, as pesquisas mostram que mais de 6 milhões de crianças estavam com o seu registro de nascimento, sua certidão de nascimento, sem o nome do pai. O que isso representa, hein? O que você acha? O que essa criança, essa pessoa, quando tiver na idade da adulta, qual que é a ideia de pai que ela vai ter? Provavelmente uma ideia de que foi abandonado, não é verdade? Provavelmente a ideia de que foi desamparado. E no ano passado, os registros mostram que mais de 50 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Então, está crescente o número de abandono. Então, nós falamos aqui que a morte é um motivo, a doença é um motivo, divórcios e separações. E outro motivo é a negligência. Quantos pais estão dentro de casa, mas não participam da vida dos filhos? Quantos pais estão dentro de casa, mas estão ausentes? Quantos pais estão dentro de casa, mas não treinam os seus filhos? E é por isso que tem um grande número de crianças órfãs de pais vivos. E nós vemos que essas crianças órfãs de pais vivos, muitas vezes elas vão ter que lidar muito mais com isso, com essa dor, porque ela tá vendo o pai ali, tenta chamar a atenção do pai e não é atendida. E aquela história que a gente já ouviu é uma história verdadeira, que a criança perguntou para o pai: pai, quanto que custa 1 hora do seu trabalho? E o pai falou, ele arrumou uma caixinha de sapato e começou a juntar moedas, até que quando chegou um tanto, suficiente para pagar 1 hora do pai, ele falou assim: olha, pai, aqui tá o valor de 1 hora de serviço do senhor, para o senhor passar comigo. Então, imagina a dor que essa criança, que esse filho estava carregando. Porque essa dor é uma dor de que eu sou pesado demais, meu pai não tem tempo para mim, meu pai não se dedica para mim, eu quero tanto. Olha, gente, tudo que aquela criança queria era pelo menos 1 hora com o pai. E tem outro motivo de orfandade, que a orfandade escolhida. E eu sei que você lembra do filho pródigo. Ele escolheu ir para longe do pai. Ele foi para longe do pai, ele viveu tudo isso que a gente falou. Viveu a solidão, viveu a escassez, a crise de identidade, ficou sem rumo porque ele escolheu viver longe do pai. Mas aí a gente pensa, foi só o filho pródigo? Não, o irmão dele que estava dentro de casa também vivia dentro de casa, perto do pai, mas vivia uma orfandade. Ele não desfrutava da presença do pai. Tanto que quando ele chega em casa, que vê aquele alvoroço, que vê aquela festa de recepção para o irmão, ele fica assustado. Fala, mas eu estou aqui e não desfrutei de nada. Eu estou aqui com você, pai. Nunca sentei à mesa, nunca participei de um banquete.
Então, ele estava ali, mas como aquele filho que saiu, foi para longe do pai, ele também não desfrutava da presença do pai. E aqui eu quero que você reflita hoje. Você tem aí com você, dentro de você, que provavelmente, se você é um filho adulto, você não está com seu pai continuamente, mas lá dentro, qual que é a representação? É desse pai que não te deu atenção, este pai distante, ou é aquele pai que você mesmo deixou? Fala, não, pai, fica aí, eu não preciso de você, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que tem que. Eu já sou grande, eu já sei, né? Que a gente é assim, quando a gente completa 13, 14 anos, parece que a gente acha que sabe de tudo, não é verdade? E na verdade, a gente sabe muito pouca coisa. Então, qual que é a representação que você carrega? Hoje eu estou aqui, não é para falar sobre o pai, não é sobre o seu pai, aqui não é nada sobre o pai, mas é sobre você. Se tem uma representação mal resolvida dentro de você, você precisa resolver isso. Geralmente, pai é a primeira palavra que nós aprendemos a falar. Até porque a mãe, na maioria das vezes, quando tem o bebê, ela muda o nome, né? Ela chama o marido de pai, porque ela precisa ensinar para a criança o nome pai. Então, ó, o papai chegou, olha, o papai tá vindo, olha o papai, olha lá o papai. Então, essa tem todo um empenho de ensinar a criança a falar papai. E nós começamos já com essa palavra que representa tudo. Representa o quê? Representa a base, representa a estrutura, representa a alegria. Olha, já pensou? Eu me lembro, a gente ficava o dia inteiro com a nossa mãe. E olha, ficar o dia inteiro com a nossa mãe muitas vezes nos leva a muitos embates, não é verdade? Então, quando fala assim, olha, o papai tá chegando, gente, que alegria, né? Que alegria que enche o coração da criança. Aí tem todas aquelas brincadeiras, né? Eu me escondia para a hora que ele estiver chegando, fazer uau, pular em cima do papai, porque ele representa também essa alegria, representa a segurança. Mas nem sempre foi assim. Nem com todas as pessoas foi assim. Qual que é a sua referência? O que você traz dentro de você? Talvez a referência de pai é daquele pai autoritário, que só ficava esperando a hora de você errar para ele falar, olha, você errou, olha o que você fez, por que você não faz melhor? Quando você traz uma nota que é 9,5, fala, mas por que você não tirou 10? Né? Talvez a referência que você tem é desse pai de punição, desse pai de castigo, desse pai autoritário. Ou a referência daquele pai permissivo, que às vezes em nome do amor pode tudo. E não é bem assim. Como eu tenho recebido pessoas que falam assim, não, meu pai não gosta de mim, não. Meu pai nem pergunta para onde eu vou. Eu posso sair, posso dormir fora e nem liga. É nem vê, na verdade. Não, tanto faz eu estar lá como eu não estar, é do mesmo jeito. Então, muitas vezes para o pai, ele tá achando que é amor, né? Não, eu confio no meu filho, ele já sabe o que ele quer, já sabe o que ele pode. E nem sempre é essa interpretação que o filho leva, porque o pai permissivo também não representa o pai de amor. Ou talvez você tenha a representação de um pai indiferente. Que quando você mostra que, nossa, eu caí, olha aqui, machuquei, fala assim, não, isso é nada não é possível que você tá chorando por causa disso. Não é verdade? Ou a representação de um pai ausente. Então, de qualquer forma, todos nós, em algum momento, sentimos falta do pai. Todos nós, em algum momento, sentimos o vazio, sentimos a dor, sentimos o medo. E o medo
paralisa na vida. Agora, como tratar isso? Primeiro, você precisa olhar para você. Muitas vezes você nem sabe ser pai. Por quê? Você não foi filho. Muitas vezes o nosso empenho é só em ser bons filhos. Mas que quando nós formos treinar os nossos filhos, a gente pense em não só treinar eles para serem bons filhos, mas que eles sejam treinados para serem homens de verdade, serem mulheres de verdade, que eles sejam treinados para serem pais, serem mães de verdade. Então, quando eu olho para o meu pai, por exemplo, né, que ele com certeza não existe nenhum pai perfeito e nem precisa, eu preciso entender as suas limitações. As pessoas só vão conseguir entregar aquilo que elas têm. E pode ter certeza que o seu pai te entregou foi mais do que ele recebeu. Hoje, nós recebemos muito. E a Bíblia fala assim, que aquele que a muito é dado, muito será exigido. Se hoje eu tenho a consciência, se eu cheguei à maturidade, eu posso olhar para o meu pai, perceber as falhas dele. Não quer dizer que eu tenho que tampar o sol com a peneira e fazer de conta que não aconteceu nada. Não, muito pelo contrário. Reconhecer aquilo que me faltou, aquilo que eu esperava e perdoar. Perdoar por quê? Porque o perdão, ele traz libertação. Traz libertação para quem? Para os prisioneiros. Toda doença traz consigo um condenado. E aí, quando a gente fala em perdoar, olha, gente, quem é beneficiado com o perdão, o primeiro é eu mesmo. O primeiro a ser perdoado é você mesmo. Então, o perdão é para quê? É para que você seja liberto de quê? Daquele vazio, daquela dor, daquela expectativa que não foi atendida. Olha, gente, sem perdão a vida não acontece. Sem perdão a vida não anda. E muitas vezes você precisa perdoar a você mesmo. Eu não sei se você é pai ou mãe que está aqui. E por que às vezes a gente tem que olhar pra gente? Porque, imagina que eu não faço o meu dever de casa. Eu não atendo às necessidades do meu filho. E aí, quando chegar lá na frente, que eu ver ele se dando mal na vida, vai acontecer alguma consequência aqui dentro. Vai vir o arrependimento. Vai vir a culpa. Então, eu preciso de perdoar a mim mesma. Perdoar a mim mesma também em relação que muitas vezes eu poderia ter caminhado em direção ao meu pai para estar mais próximo dele e eu não fiz. Que muitas vezes eu fiquei só esperando que ele viesse. Mas talvez ele nem percebeu que você estava precisando, que você estava esperando. Porque a comunicação, ela é um fator muito complicado na nossa vida. A gente aprende a falar, mas nem sempre a gente comunica. Então, a consequência de não fazer o dever de casa, muitas vezes vai ser a culpa e o arrependimento. Então, você precisa perdoar a você mesmo, perdoar ao seu pai, né? No caso, estamos falando da paternidade, perdoar ao seu pai e, em muitos casos, perdoar a Deus, ressignificar com Deus. Porque tem muita gente que está até hoje achando que teve o pai errado. Fala, como que o Senhor me deu um pai desses, né? Como que o Senhor me deu um pai desses? E agora ainda quer que eu dou certo na vida? Ainda quer que eu me saio bem na vida? Então fica achando que é um absurdo que recebeu de Deus. Então hoje é dia
de você encarar o perdão como algo fundamental para fazer a sua vida andar. E cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas vontades, cuidar das suas emoções. Para quê? Para que você consiga honrar o seu pai. Honrar o seu pai é considerar que ele fez tudo o que ele pôde, tudo que ele deu conta. Considerar por feito, considerar que o que ele fez foi o máximo que ele deu conta. E quando você faz isso, você tem a condição de honrar o seu pai. E honrar o seu pai também tem a ver com cuidar bem de você. Se você cuida de você de forma que o seu pai olha para você e fala, sabe o fulano? Ele é meu filho. Nossa, olha, tão bem sucedido. Meu filho, olha lá meu filho. Inteligente, competente, não é verdade? Então, honrar o seu pai. Ele fez tudo o que ele pôde. Agora, não quer dizer que tudo que ele pôde te entregar é o que você precisava, é o que você esperava, mas pode ter certeza que ou ele não tinha conhecimento suficiente ou ele não dava conta. Foi pouco que ele te entregou, mas foi tudo. Então, honre o cuidado que ele teve com a sua vida. Ah, meu pai não cuidou de mim. Então, você agora já tem a condição de cuidar de você. Ah, mas eu tô muito chateada, eu tô muito magoada. Começa a desenvolver a gratidão. E a gratidão pelo privilégio de viver, pelo privilégio da vida. Foi o seu pai que te permitiu estar nessa vida. E hoje você pode fazer as escolhas de ter a vida que você quiser. Hoje você é livre para fazer as suas escolhas porque o seu pai te permitiu viver. E aí vem a pergunta, né? Que foram casos que eu atendi essa semana também, mas o meu pai já foi embora. Como que eu vou comemorar esse dia? Tá muito difícil esse dia. E aí eu te pergunto, se ele tivesse aqui hoje, o que ele estaria fazendo? Então, honra a memória. Ah, ele gostava de reunir a família, ele gostava de compartilhar, gostava de comer junto, gostava de fazer um bom almoço. Olha, então é isso que vamos fazer. Não é porque ele não está presente que você vai deixar de celebrar, que ele pode não estar presente nessa vida, mas ele está presente na memória. Porque na nossa memória ficam as boas lembranças. E nas boas lembranças, ele nunca vai embora. E aí, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Porque Deus é a melhor definição de Pai. Quando Jesus ensinou a orar, ele começa dizendo assim, Pai Nosso. Porque Deus, antes de ser Senhor, antes de ser Rei, ele é Pai. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Quem é esse Pai Nosso? Ele é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele cumpre. Ele cumpre, inclusive, quando ele promete corrigir, ele nos corrige. Então, ele cumpre o que ele promete, ele corrige quando a gente precisa, ele deixa a gente fazer escolhas, né? Ele deixa a gente ter as consequências das escolhas. Então, Deus é o tipo de pai certo. Antes de ser rei, antes de ser Senhor na nossa vida, Deus é o nosso pai. Então, eu quero que você respire fundo e busque essa conexão com Deus. Busque essa conexão com você mesmo. E eu tenho certeza que lá no fundo você vai ter essa conexão com Deus.
E nessa conexão com Deus, respirando profundamente, achando o seu coração, você vai ouvir Deus dizer para você. Deus dizendo para você: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Você é filhinha do meu coração. Eu te escolhi. Os seus erros não me surpreendem. Eu não esperei você fazer tudo certinho para te escolher, mas pelo contrário, eu te escolhi. Antes de qualquer coisa, eu te escolhi. E você é filha amada. Você é filho amado. Estabeleça essa conexão com Deus e sinta Ele como esse Pai de verdade, esse Pai que não tem limites. O papai da terra, ele tem muitos limites, ele tem muitas dificuldades, ele também tem as suas dores, ele também tem os seus vazios, ele tem as suas limitações, mas o papai do céu não, ele está sempre presente. Ele te protege, ele cuida de você e ele já proveu todas as coisas para você enquanto viver. Tem tudo que você precisa. Olha, uma mesa está preparada na presença dos seus inimigos. Então, tudo que você precisa, olha, de proteção, de provisão, de segurança, de base, de estrutura. É só você respirar fundo e se conectar com seu Pai, com a sua base, com a sua fonte, com a sua estrutura. E que você tenha um excelente dia. Um grande beijo no seu coração.